Convidar nosso querido presbítero Cláudio Pereira, que vem aqui. Nosso querido Claudinho. Claudinho é um homem de Deus, responsável pela reunião de oração que acontece toda quarta-feira aqui na igreja, responsável também dirigente da semana de oração que acontece periodicamente em nossa igreja. E o Claudinho tem um tema muito importante, que é necessário que todos nós estejamos muito atentos naquilo que nós ouviremos. O presbítero Cláudio recebeu do Senhor a missão de falar sobre superando as nossas crenças limitantes. Talvez você tenha uma crença limitante. Talvez eu tenha. Talvez todos nós aqui tenhamos. E nós saberemos o que é isso. E em Deus iremos aprender como superar isso. Convido você a orar junto comigo. Obrigado, Senhor. Louvado seja teu nome por esse tempo precioso na tua casa. Tendo adorado o teu santo nome, nesse momento nós queremos ouvir a tua voz. Fala conosco tudo que o Senhor colocou no coração do teu filho, que ele tenha toda a autoridade do Senhor para compartilhar com cada um de nós. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Boa tarde. Foi meio fraco, hein? Mais uma vez. Boa tarde. Melhorou, né? O pastor me deu um tema. E esse tema é um tema que eu tenho estudado por algumas razões da minha própria vida. Não por causa de ninguém. E eu gostaria que toda a igreja abrisse as suas Bíblias no livro de Juízes. Juízes Antigo Testamento, né? Quem sabe os 5 primeiros livros da Bíblia? Esse é o 6º. Iris, fala aí os 5 primeiros livros da Bíblia. Juízes, 6º. Juízes, capítulo 6, versículos de 11 a 24. Juízes, capítulo 6, versículos de 11 a 24. Todos abriram? Então vamos ler. Então, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? E eles lhe disseram: O Senhor nos tirou do Egito, porém o Senhor nos abandonou e entregou na mão dos medianitas. Então o Senhor virou para Gideão e disse: Vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos medianitas. Não é verdade que eu estou com você? E Gideão respondeu: meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Mas o Senhor disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os medianitas como fossem um só homem. Gideão respondeu: se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de quem tu és, Senhor, e se estás falando comigo. Peço
que te afaste daqui e que volte, que traga a minha oferta e que coloque diante de ti. E ele respondeu: eu esperarei até que você volte. Gideão entrou em casa, preparou um cabrito e fez pães sem fermento com 20 litros de farinha, pôs a carne no cesto e o caldo numa panela, depois trouxe tudo debaixo do orvalho e entregou ao anjo. Porém, o anjo de Deus lhe disse: pegue a carne e os pães sem fermento e coloque sobre a rocha. Depois derrame caldo em cima. Foi o que Gideão fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão e tocou na carne e os pães sem fermento. E saiu fogo da rocha e queimou a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu na presença dele. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse: que a paz esteja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão edificou ali um altar e o Senhor lhe deu o nome, o Senhor é de paz. E até o dia de hoje, esse altar está em Ofra, que pertence à família de Abiezer. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vou só orar pedindo orientação do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado porque estamos aqui nesse sábado maravilhoso, Senhor, pleno, Senhor, porque a Tua presença, Senhor, está aqui conosco, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela leitura desse texto. Muito obrigado, Senhor, pela história de Gideão, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque aqui no Brasil nós temos acesso à Sua palavra livremente, Senhor, que nos dá a oportunidade de Te conhecer, de saber dos Seus feitos, de saber tudo que Tu podes fazer para nossas vidas, ó Pai. Ó Pai, nesse momento, Senhor, eu me coloco total e absolutamente nas Suas mãos. Senhor, eu entrego a minha mente e entrego o meu coração para ser totalmente dirigido por Ti e que eu fale, Senhor, da Tua palavra e eu fale das Suas coisas e eu fale das Tuas maravilhas. É isso, Senhor, que eu te peço e te agradeço no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Certa vez, eu vendo um coach, ele começou a citar algumas coisas que, de certa forma, se encaixavam na minha vida. E eu pensando, se é coisa que os caras estudam e colocam para a gente clicar no Saiba Mais, fazer um cursinho que não leva a lugar nenhum e não faz nada nas nossas vidas. E aí eu comecei a estudar um pouco esse assunto, e eu estudando esse assunto, eu comecei a pensar na Bíblia e comecei a procurar na Bíblia. Se esse negócio de crenças limitantes, ele existe, a Bíblia tem um relato sobre isso. A Bíblia tem um relato sobre isso. Isso não pode ser alguma coisa que está pairando na minha mente e alguém tenta fazer para tirar alguma grana de nós. E aí eu comecei a ler a Bíblia, né? Comecei a procurar. A primeira história que eu procurei foi a de Gideão, e eu me deparei com o chamado de Gideão. O anjo do Senhor aparece do céu para Gideão e fala: o Senhor está contigo, homem valente. E Gideão responde: ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos acontece tudo isso? Onde estão as tuas maravilhas? O que os nossos pais nos contaram, eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora nos abandonou e nos entregou das mãos dos midianitas. Então o Senhor voltou para Gideão e disse: vai nessa tua força que você tem e livre Israel das mãos do midianita. Não é verdade que eu estou enviando você? E Gideão responde: mas meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. As palavras de Gideão estão mostrando esse
princípios que são desse estudo, que é de crenças limitantes. Eu perguntei ao Google o que são crenças limitantes. E o Google me respondeu: crenças limitantes são barreiras mentais que construímos durante a nossa própria jornada de vida. E depois, não satisfeito, eu perguntei ao ChatGPT: o que são crenças limitantes? E o ChatGPT me respondeu: crenças limitantes são convicções ou pensamentos arraigados que restringem uma pessoa de alcançar o seu pleno potencial ou de agir de acordo com as suas aspirações. Elas geralmente baseiam em experiências passadas, em ensinamentos culturais ou em mensagens recebidas de pessoas significativas em sua vida. Essas crenças podem ser negativas e autossabotadoras, como: eu nunca serei o bom o suficiente, eu sempre falho naquilo que faço de novo. Elas podem minar a confiança, impedir a tomada de riscos saudáveis e limitar as oportunidades de crescimento pessoal e profissional da sua vida. E aí eu continuei pensando, eu falei: será que esse pensamento que veio à mente de Gideão foi só da mente de Gideão? Tem um outro personagem que ele foi chamado pelo próprio Deus, que é o profeta Jeremias, e quando Jeremias chamou ele para ser profeta, e chamou ele para profetizar ao povo de Israel, o que Jeremias falou? Ah, Senhor, eu não passo de uma criança. E tem um outro personagem bíblico, que é um personagem, ele é tão fantástico que na história de Israel, ele é canonizado. Ele é o mais falado, ele é o mais lido, e tudo parte, muitas das coisas partem dele, até mesmo porque ele estava com Deus quando escreveu as tábuas dos 10 mandamentos, as tábuas da lei. E quando Deus aparece para Moisés, o que Deus fala? Moisés, eu vou te enviar para você falar contra Faraó. O que Moisés diz? Senhor, eu sou gago, a minha língua é pesada e eu não sei falar. Eu estou mostrando para todos nós aqui, inclusive para mim, que na palavra de Deus está descrito que é esse tipo de pensamento persistente, ele acontece no chamado de Deus ao homem. E eu vou dar um outro exemplo, que até é um exemplo de vida, um exemplo não muito feliz, mas é o meu exemplo. Um belo dia, o pastor me chama no gabinete para ter uma conversa com ele. Não disse qual era o assunto. Chego no gabinete, está o pastor Davidson e o pastor Idauro. E aí estava rolando já o pleito para oficiais. Eu falei assim: o pastor vai me chamar para ser diácono. Estava tranquilo. E quando eu começo a conversar, quando o pastor começa a falar, o pastor vai e fala para mim que ele estava me convidando para participar do pleito para presbítero. Eu já tinha uma crença limitante de que eu não era capacitado para ser presbítero, porque eu tive alguém na minha vida de grande influência e proeminência que era presbítero, que era o presbítero Carlos Butinski, e que eu jamais poderia ter o mesmo cargo que ele. Eu gerei uma crença limitante ao chamado de Deus que foi feito através do pastor Idauro. O que eu estou querendo dizer para vocês
que tem muitas nuances da nossa cabeça, tem muitas nuances da nossa mente, que às vezes vão fazer com que a gente não assuma um ministério diante de Deus. Quando o anjo do Senhor chama Gideão, ele fala: eu sou da tribo de Manassés, que é uma tribo pequena, e dessa tribo de Manassés, eu sou da menor família. E da minha família, eu sou o menor de todos eles. As crenças militantes são algo que elas têm várias origens. Uma das origens é a nossa herança, da onde a gente veio, da onde você mora, né? Já viu, você chega num lugar, vocês não estão na fase de emprego, mas vocês chegam numa festa em algum lugar e alguém pergunta para você, aonde você mora? Dependendo de onde a gente mora, dá um frio na espinha. Dependendo de onde a gente mora. Aí a gente vai falar assim: ih, rapaz, eu moro no Barreto, do lado do Morro do Martins. A gente começa a criar uma crença de que aonde a gente mora é um fator limitante para alguma coisa na nossa vida. E aí depois, alguém pode perguntar assim: qual é o seu nome? Qual é o seu nome todo? Eu vou falar o meu nome todo para vocês. Cláudio da Silva Pereira. É o nome mais comum que existe no Brasil. E assim, quando eu falo meu nome, eu já falei, é pobre. A origem do nosso nome, ela já começa a criar crenças que limitam quem você é e aonde você pode chegar. O que eu quero dizer, que Gideão, absorvido da família que ele era, da tribo que ele era, e o seu próprio tamanho, ele estava colocando em xeque o chamado do Senhor para a vida dele. E aqui não apareceu qualquer coisa, apareceu, não foi o pastor que apareceu, não foi o diácono, foi o anjo do Senhor, é uma teofania. Alguns citam que é Jesus, outros citam que é o próprio Deus. Mas ele teve o contato com o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor falou: vai nessa tua força. E o que aconteceu com Gideão? Gideão fala: não. É porque ele tinha coisas em sua mente que limitavam até ele exercer a vontade do próprio Deus. E Gideão é um caso bem complexo. Porque o anjo do Senhor fala com ele, ele pede uma prova, ele pediu a primeira prova, o anjo do Senhor queimou lá no altar a carne, os pães, mas Gideão, a crença dele limitante de que ele poderia fazer alguma coisa é um pouquinho maior. E Gideão faz prova com Deus. Vocês já ouviram a história de Gideão na escola dominical? Gideão fala para o Senhor: Senhor, eu vou deixar um novelo de lã. E ao amanhecer, que o novelo esteja encharcado com orvalho e em volta esteja seco. E o Senhor vai e fez. Gideão, não satisfeito, Gideão chega para o Senhor e fala assim: Senhor, eu ainda tenho dúvidas se tu podes realmente me usar. Fala: Senhor, eu quero que esteja tudo molhado em volta e o novelo esteja seco. E o Senhor assim o fez. E o que eu quero falar tanto para você, tanto para mim, é que muitas das vezes a gente perde oportunidade profissional, a gente perde oportunidade acadêmica, a gente perde amigos, a gente perde oportunidade de estar num lugar melhor, porque esse tipo de crença vem quer limitar a nossa vida. Mas no chamado de Gideão, Deus tinha um propósito, e Deus é louco. Quando Deus chama alguém, Deus é algum louco? E se Deus chamar, quando Deus chama, Deus, ele capacita. Deus capacita para a obra. E aí eu vou falar para você, quando o pastor Hidauro veio falar comigo para ser presbítero, eu pensei em não aceitar. Porque eu não me sentia
capacitado para ser presbítero. Eu pensei em não aceitar. E aí, eu fui para casa e eu orei e perguntei a Deus. Sabe o que é que Deus me respondeu? Nada. Eu continuei orando e sabe o que é que Deus me respondeu? Nada. E estava chegando o dia de eu dar a resposta ao pastor Hidauro. E sabe o que é que Deus me respondeu? Nada. E no dia de responder, eu estava viajando. O pastor falou que o negócio era secreto, eu não podia falar na frente de ninguém. Eu vou me tranco dentro do carro para dar a resposta para ele. E eu não tinha a resposta. Eu achava que não tinha a resposta. Mas você sabe o que me veio à minha mente? Eu falei assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, e faça como a sua vontade. Você é um adolescente, você está na caminhada de muitas descobertas na sua vida, de muitas coisas na sua vida. Você está, no princípio, eu tenho 54 anos. De quando eu era adolescente, já tem mais de 30. Quando eu era adolescente, os pais de vocês eram adolescentes comigo, uma minoria. Uma outra maioria ainda estava aí engateando. E o que eu quero dizer para vocês, que da onde vocês vieram, não é o que te define. Da família que vocês pertencem, não é o que te define. E quem você é, também não te define. Sabe por que quem você é não te define? Porque essas crenças, elas sabotam a nossa mente e fazem nos sentir como se não tivesse direito. Por causa da onde a gente veio, de quem foi o meu pai, de quem foi a minha mãe, da onde eu fui educado, da onde eu estudei. Esses pensamentos recorrentes e fortes, eles ficam na nossa mente de uma maneira tão forte, tão pesada, que a gente tem horas que pensa em voltar, pensa em dar para trás. Eu vou citar um cara que ele não tem nenhum tipo de crença limitante. Não tem. Quem conhece ele aqui sabe. Ele não tem. Ele não é limitado, ele luta nada contra a maré, ele tem uns pensamentos meio loucos, ele vai para frente. O nome dele é Renato Coutinho Novais, filho da Nádia. Renato não tem crença limitante, ele não tem. Se você botar ali a seleção brasileira para jogar, der uma chuteira para ele vai lá, vai querer jogar. Ele não se limita às circunstâncias. Só que uma vez, ele foi comprar um apartamento, e aí quando ele entrou no apartamento, sabe o que ele sentiu? Ele sentiu que ele não era digno de morar naquele apartamento. E ele me liga. Eu falei, pô, você está me ligando? Só que ele me liga por causa da defuncional que eu mandei para ele de manhã. E aí eu falei assim, Renato, eu não sei o que você vai fazer da sua vida, mas você não vai voltar para trás, você vai entrar e vai ficar nesse apartamento. O problema não é dinheiro, a gente vende água no sinal, a gente vende refrigerante na porta do Carrefour, a gente faz qualquer coisa, mas esse apartamento é seu. E ele não tinha crença limitante. Você conversar com ele, ele não exala esse tipo, ele já assumiu uns riscos absurdos na sua vida, porque ele não tem. Mas sabe por quê? Porque da onde você veio, quem são seus pais, quem é os seus irmãos, veio de Neves. Sabe o que acontece? A sociedade, esse mundo vai dizer que você não merece. Vai dizer que você não pode. Vão nos limitar a coisas que estão na nossa mão. E se Deus não vier, e Deus prova para a gente quem nós somos. E aí eu vou perguntar para você, quem você é, meu filho? Eu vou perguntar quem você é. Quem você é, sinceramente, fala para mim.
Aí você vai falar assim: eu sou o mais feio da minha sala. De todos da minha sala, eu sou o mais feio. Aí a menina vai dizer para mim: de todas as garotas do Instagram, eu sou a mais feia. E há um outro que tem até vontade de jogar futebol, ele vai falar assim: de São Gonçalo, eu sou o pior de todos eles. Mas isso é o que você pensa de você. Não é o que Deus pensa de você ou tem planejado para você. Porque Deus não quer que a gente se limite da onde nós viemos. O Deus que nós servimos, o que Ele quer? Ele tem um futuro. Ele tem um plano. E nesse plano nós temos... O que nós aprendemos aqui na primeira mensagem? E nesse plano nós temos que crer. Nesse plano, nós temos que crer. E eu estou falando isso porque alguns de vocês, na idade que tem, vão ser chamados para o santo ministério. Alguns vão ser chamados para pastor. Aí você vai falar igual Jeremias: Senhor, mas eu não passo de uma criança. E Deus é louco? Esse mesmo Deus que te chama é o mesmo Deus que vai te capacitar. Esse mesmo Deus que te chama é o mesmo Deus que vai mudar tudo. Vai mudar o seu jeito de pensar, vai mudar o seu jeito de agir. E vai fazer com a sua vida o que Ele quer. Eu gostaria de dar contar uma história de um jogador de futebol. Outro dia eu estava vendo ele falando, que foi o Kaká. O Kaká, ele falou que do time do São Paulo, ele era o segundo reserva da posição dele. Teve uma viagem do time lá de júnior, ele nem foi. Por que ele não foi? Porque ele era o segundo reserva. E aí o time profissional pediu um jogador, um meia, e falaram para o técnico: ah, me dá fulano, fulano eu não dou. Me dá cicano, cicano eu não dou. Aí o técnico falou assim: leva Kaká. Leva Kaká, leva qualquer um. Leva Kaká. E é a sobra, ou como no mundo dos boleiros, fala, ele era baba. Ele não servia para ser titular no time de júnior de São Paulo. Mas o que acontece com o Kaká? Ele vai para o treino dos profissionais. E o que acontece com ele? Naquela semana ele falou assim: essa é a semana da minha vida, hoje, agora eu vou dar tudo. Ele arrebentou. Uma semana depois ele estava fazendo 2 gols no Botafogo dentro do Maracanã e sendo campeão do torneio Rio-São Paulo em cima do Botafogo. E ele fala assim: e quem te deu essa convicção? Foi Deus. Porque o técnico dele não deu. O time dele não deu. E quem deu essa convicção para ele? Quem deu essa convicção para ele foi o próprio Deus. Deus vê coisas em você que você não vê. E aí eu vou te contar um segredo. O meu pastor viu coisas em mim que eu não via. Que eu não via. Porque eu ia fugir de ser presbítero. Eu não estou brincando, é verdade, pergunta a minha esposa. Eu ia fugir. E Deus não me respondeu. No dia da resposta, Deus falou: eis-me aqui, envia-me a mim. O que eu quero dizer para você, que você não está autorizado a duvidar de você. Você não está autorizado a desistir dos sonhos que Deus tem para você. Por quê? Por causa da sua origem. Aí você vai falar assim, às vezes você quer entrar na Universidade Federal, mas você fala assim: ai, Senhor, mas eu sou ruim em matemática. Você já está se limitando. Você já está se menosprezando. Aí sabe o que o Senhor vai falar para você? Vai nessa tua força. E Deus, às vezes, age tão loucamente, e agiu tão loucamente com Gideão, que sabe o que ele fez com Gideão? Foi selecionar um exército para Gideão.
de 10.000, sobraram 300. E Gideão conquistou e matou o rei dos midianitas com 300 homens. E Deus está dizendo para você, meu filho, minha filha, vá na sua força. Meu filho, minha filha, não desista de jeito nenhum. Meu filho, minha filha, os professores não sabem quem você é. E aí eu tenho uma história que eu conto aqui na igreja, só o pessoal daqui sabe. Tem um personagem que eu sou absolutamente apaixonado por ele, não é personagem bíblico. Eu sou apaixonado pela história do Thomas Edison. Thomas Edison, um dos maiores gênios que o mundo conheceu, está se dividido entre Thomas Edison e Nikola Tesla, dos maiores inventores que o mundo conheceu. Os caras inventaram coisas do nada, não tinha nenhum relato, não tinha nada escrito, e os caras inventaram. Só que o Thomas Edison ele tem uma história complexa. Thomas Edison, quando estava na alfabetização, o professor chega para a mãe dele e escreve um bilhete. E naquele bilhete estava escrito que Thomas Edison não conseguia aprender, que Thomas Edison era confuso e que ele atrapalhava aquela turma. E aquela mãe pega aquele bilhete e ele pergunta para a mãe o que estava escrito. E a mãe fala assim, ó, o professor está dizendo que você é tão brilhante, que a escola não serve para você. E aquela mãe começa a educar aquele menino que foi excluído, ele foi expulso da escola. A escola não aceitou Thomas Edison. E aí, manda aquele menino para casa, e a mãe dele começa a educá-lo. A mãe dele começa a ensiná-lo. E eu tenho uma certeza no meu coração, quando eu leio, quando eu falo essa história, que eu tenho certeza que ela orava dia e noite por aquele filho. E Thomas Edison veio a se tornar um dos maiores gênios da história mundial. Isso tudo porque uma mãe não desistiu. Ela não desistiu do que falaram que o filho dela era. O laudo que deram para você não te define. As palavras do professor de história, dos professores de geografia, do professor de educação física não te definem. Não te definem. Eles não dizem quem você é. Quem diz quem você é o próprio Deus. O próprio Deus, Ele entregou o Filho dEle por amor de você. Então você não é qualquer um. Quem tem Jesus não é qualquer um. Quem tem Jesus, lá em Romanos 12:2, diz assim, renovai-vos pelo entendimento da vossa mente. Quem tem Jesus, renova a mente. Ou não renova? Vocês talvez não consigam perceber, mas quem é velho, que nem eu, que nem o diácono Robert, que nem o diácono Júlio, a gente sabe o que Deus faz numa mente. Eu vou falar um negócio que não é autorizado não, mas eu vou falar porque eu estou aqui na frente, eu estou no microfone. O diácono Júlio, seminarista, ele era dançarino de funk. Pô, quando me falaram isso, eu comecei a rir, eu não acreditei. Mas depois ele confirmou para mim, ele era. Deus não renovou a sua mente? O mundo e as coisas desse mundo não definem quem você é. Não vão definir nem hoje e não vão definir nunca. Porque você é filho de Deus.
Deus vê coisas em você já concluídas. A gente não consegue entender porque Deus nunca dá o desfecho final. Deus nunca dá o meio, Deus só dá o momento. Deus chama. E quando Deus chama, mesmo nos sentindo incapacitados, o que nós temos que fazer? Temos que ir. Faz que nem eu, vai no esmo aqui. Senhor, não sei o que tu está querendo não, mas eu vou. Eu não sei quais são as nuances da sua vida para você querer desistir, você querer voltar atrás, porque o Senhor diz para você: pois eu sou o Senhor, teu Deus, que te seguro pela tua mão direita. O Senhor segura na tua mão. Vai na tua força, não desista, não pare, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para trás, olha para frente. Olha para frente, creia no Senhor, tão somente entregue para o Senhor. E às vezes tem desafios que a gente sozinho não consegue ultrapassar. Eu comecei a trabalhar numa empresa, que era um segmento novo, que eu não sabia. Eu não sabia a maioria das coisas que aconteciam, né? Então, um belo dia, chega uma pessoa da sede e me pede um trabalho. Me pediu um trabalho. Nisso que me pediu um trabalho, eu não sabia nem o que era aquilo, para começar. Mas a pessoa era muito importante que me pediu. Eu não podia simplesmente falar, eu não tinha menos de 3 meses. Eu falei, tinha menos de 3 meses. Na experiência mesmo, eu vou ser demitido. E aí eu fui caçar, e só que isso era muito lá atrás, a internet ainda não era igual ela hoje, não tem chat GBT, não tem essas coisas assim. E aí eu cacei, só apareceu lá 2 linhas, que não me dizia nada. E o desespero estava tomando conta, o cara falou assim, daqui a 2 dias eu volto, e você me entrega. Eu falei assim, como é que eu vou entregar o que eu não sei? Aí liguei para um colega que estudou, liguei para outro, ninguém sabia do assunto. Eu já ouvi falar, mas o que é? Eu já ouvi falar, só ouvi falar. Eu falei, como é que eu vou fazer? E aí eu compungido de não entender, não saber, eu me entreguei loucamente à oração. Loucamente. E eu orei naquela noite, no dia seguinte de manhã, o cara ia chegar e me pedir, eu não sabia o que entregar para ele. Eu ia falar que não sei, mas Deus não me autorizou a falar que não sabia. E eu fiquei orando, aí quando deu 9 horas da manhã, entra na minha sala uma mulher, uma japonesa, de 1,5 metro, senta no meu lado e fala assim, eu vou passar a semana com você. Eu vim da sede para passar a semana com você. E aí veio na minha cabeça aquele estalo, paf! Eu falei assim, o Gabriel me pediu, eu sou a maior especialista desse assunto. Pegou o que ele tinha me pedido e imprimiu. Entrega a ele, porque ele já me pediu também. Só entrega para ele. Eu falei, o quê? Deus entregou na minha mão o que eu não sabia. O que eu não conseguia pesquisar, o que eu não conseguia saber. A gente precisa confiar em Deus no processo. A gente precisa confiar em quem é Deus e que a nossa vida está nas mãos dele. E a palavra do Senhor diz assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. E Romanos 8:1 diz, agora, pois, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando a gente crê em Cristo Jesus, as coisas velhas já se passam, Ele vai fazer um futuro novo, Ele vai trazer a história nova, Ele vai mudar o presente, Deus vai mudar coisas que a gente nem imagina para a gente atravessar o Mar Vermelho. O povo de Israel atravessou o Mar Vermelho enxuto. Moisés temeu, porque Moisés, quando chegou no Mar Vermelho, começou a falar com Deus. Deus falou, Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Moisés,
vai, puf, dando um tapão na cabeça dele, vai, e Moisés foi. E o que Deus quer fazer com a minha vida e com a sua vida é a mesma coisa. Em Romanos 8:31 diz assim: que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu filho, minha filha, se Deus é por você, quem será contra você? E aquele que não propôs o seu próprio filho, antes o entregou, não será que não nos dará graciosamente todas as coisas? Quais são as coisas que você tem pedido? Quais são as coisas que estão no seu coração? Quais são as coisas que estão na sua mente? E eu vou falar um negócio para você que eu falo aqui na igreja. Algumas pessoas já sabem. Qual é a loucura do seu sonho que você não consegue contar para sua mãe, você não consegue contar para o seu pai, você não consegue falar para o seu melhor amigo ou para a sua melhor amiga? Qual é o sonho louco que você tem e que você quer desistir, porque você não está encontrando respaldo em pessoas? Quem tentará acusação contra esse teu sonho? Quem intentará acusação contra esse teu sonho? Quem vai condenar o seu sonho? E Cristo Jesus, quem morreu, o melhor, o único que ressuscitou, Ele entregará nas tuas mãos o teu sonho. Ele é o único que vai tirar essas crenças que constantemente vêm à nossa mente. Ele é o único que vai pegar essas crenças, porque a gente mesmo aceitando Jesus, a gente é ser humano. Essas crenças limitantes, elas continuarão vindo à nossa mente. Nós vamos duvidar de nós mesmos. Nós teremos dúvida se nós estamos firmes no processo, se o que a gente tem que fazer foi de Deus. Mas Deus, Ele não quer que a gente pare. Deus não quer que a gente pare. Por que Ele não quer que a gente pare? Ele entregou o Filho dele numa morte de cruz, numa morte terrível, para que a gente seja uma nova criatura nele. E a partir do momento de ser uma nova criatura nele, ele entrega coisas loucas na nossa mão. Ele entrega coisas em que a gente pensou e desistiu, porque achou que era grande demais. A gente pensou e desistiu. Por que a gente desiste? Porque eu não vi do nosso lado, meu irmão fez, meu primo não fez, outro não fez, aquele outro não fez, meu pai não fez, minha mãe não fez, minha mãe não tem condição de falar acerca, meu pai não tem condição de falar, o meu pastor não fez, o meu pastor não viu. Aí você olha para o lado e não encontra o respaldo, mas eu falo assim, o seu respaldo está em Deus. Porque só quem conhece o seu coração pleno é o Senhor. E Ele está te capacitando, e Ele está falando assim, meu filho, vai nessa tua força. E continuando Romanos 8, ele diz, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou perigo, ou perseguição, ou ansiedade, ou nudez, ou espada, como está escrito, por amor de ti, somos entregues continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos ama. Meu filho, você é mais que vencedor porque você merece? Você é mais que vencedor pela escola que você estudou?
Você é mais que vencedor porque a sua família era fantástica? Não. Você é mais que vencedor por meio daquele que te amou. E o único que te amou, na condição que nós temos, é Deus. Tanto lá em Romanos 5:8, Deus prova o seu amor quando nós ainda éramos pecadores, quando a gente não valia nada, quando a gente não tinha nada para dar, Deus vem e prova o seu amor por nós. E o amor dele, ele entrega e derrama sobre nós. Eu só gostaria que você entendesse que você não pode parar, que você não pode voltar atrás e que você não pode desistir. Não pode desistir nunca. Não pode desistir nunca. Vontade você vai ter, motivo você vai ter também, mas você não pode desistir nunca. Independente de onde você veio, independente de quem você é, independente do que você fez na sua vida. Eu peço que vocês, todas as vezes que surgir uma barreira na frente de vocês, vocês dobrem os seus joelhos e coloquem essa barreira diante de Deus. Você coloque esse muro diante de Deus. Você coloque essa situação, às vezes, até uma situação impossível diante de Deus. Porque só Deus muda as situações impossíveis. E eu gostaria de fazer um apelo para você. Eu gostaria que, se você, de alguma maneira, se sente sufocado por esses pensamentos que querem fazer você desistir, o que adianta você continuar estudando se você não aprende matemática? O que adianta você continuar estudando se você não decora literatura? Se você tem esses pensamentos que querem fazer você desistir, se você tem essas crenças que querem te limitar, se querem limitar aonde você pode chegar em Cristo Jesus, eu te convido para você vir aqui na frente. Eu sei que adolescente é muito tímido, mas eu gostaria de que você vencesse essa barreira da timidez. Eu gostaria que você vencesse essa barreira da sua timidez, e se você tem algum sentimento, se você tem algum pensamento em que te limita ou que te tenta limitar, eu gostaria que você viesse aqui na frente. Se você, assim como eu, Cláudio da Silva Pereira, morador do Barreto, eu não posso nem dizer que eu sou o menor da minha casa porque só tinha eu de filho. Se você, de alguma maneira, você se sente limitado por essas coisas da vida, por falar assim, eu não sou bom o suficiente, eu não vou conseguir, eu não consigo, eu te digo, em nome de Jesus, você vai conseguir. Não na força da sua família, não na força do seu braço, mas você vai conseguir em Cristo Jesus. Por que eu desci, você vai perguntar? Porque eu não sou melhor do que você. Eu não me sinto melhor do que vocês. Sabe por quê? Essas crenças, elas também tentam sufocar a minha mente. Muitas das vezes o pastor Hidauro me chamou para pregar e eu fugi. Sabe por quê?
eu achava que eu não pregaria bem o suficiente. Muitas das vezes mesmo, até chegar ao ponto, ele fala, Paulo, você está fugindo de quê? Ele já falou isso para mim. E eu já fugi. Não fugi uma vez, não, eu fugi várias vezes. Mas chegou um momento em que Deus falou para mim assim, Claudinho, vai nessa tua força, que eu serei com você. Tira esse medo, tira essa angústia, tira essa ansiedade do seu coração. E por que você teme? Apareceu ali na minha frente, temer por quê? Se eu sou guardado por quem nunca perdeu batalhas. E eu vou orar, não por você, mas eu vou orar por nós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui na Tua frente, Senhor, debaixo da Tua vontade, da ação do Seu Santo Espírito, Senhor, porque em muitos momentos, ó Pai, nós tememos. Em muitos momentos, ó Pai, esses pensamentos, eles vêm, Senhor, à nossa mente, Senhor, travando, Senhor, até o nosso crescimento espiritual, travando, Senhor, a nossa leitura bíblica. Você nunca vai decorar esse livro, você nunca vai aprender a Bíblia toda. Senhor, esses pensamentos, eles vêm e nos sufocam a nossa mente, sufoca o nosso coração, faz com que a ansiedade transborde, Senhor, de uma maneira, Senhor, que às vezes vira até físico, Senhor. Nós começamos a tremer, nós começamos a suar, e às vezes o medo se transforma em pavor. Ó Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, eu peço, Senhor, uma porção dobrada do Espírito Santo, para todos aqueles que reconhecem, Senhor, que vez por outra pensa em parar, pensa em desistir. Ó Pai amado, tenha misericórdia de nós, ó Pai. Não permita esses meninos, essas meninas de desistir. Ó Pai amado, não permita, Senhor, que os sonhos deles, ó Pai, fiquem na gaveta, Senhor. Que os sonhos, ó Pai, fiquem num pensamento distante. Ó Pai amado, não permita, Senhor, que os planos, Senhor, que Tu tens para a vida deles, ó Pai, fiquem no passado, Senhor. Ó Pai amado, eu peço que Tu possa estar transformando o presente deles, ó Pai. Transforma o coração, transforma a mente, Senhor. Dá um novo pensar, Senhor. Revigora o pensamento, Senhor. Revigora, Senhor, as intenções do coração, Senhor. Ó Pai amado, Senhor, quando eles estiverem, Senhor, de frente ao mar, Senhor, o mar ali, não deixando passar, Senhor, que eles continuem marchando, Senhor, como Tu falaste para Moisés, ó Pai, que eles clamem, Senhor, que eles marchem, Senhor. Ó Pai amado, Senhor, que às vezes vão vir exércitos muito maiores e muito mais poderosos contra eles, Senhor. Mas, ó Pai, a vida deles, ó Pai, está entregue na mão daquele que nunca perdeu uma batalha, Senhor. A vida deles está entregue naquele, Senhor, que nem a morte, Senhor, conseguiu, Senhor, vencer. Jesus ressuscitou, venceu a morte. E nossa vida, nosso presente e o nosso futuro está nas mãos de Jesus Cristo, porque Ele é o autor e consumador da nossa vida, Senhor. Ó Pai amado, e eu peço que Tu possa estar falando ao coração desses adolescentes, possa estar falando ao coração até daquele que não se levantou, Senhor, mas tem o mesmo sentimento, Senhor. Ó Pai amado, fala também aos adultos, ó Pai. Tem pessoas aqui que são mais velhas, ó Pai, que também já desistiram de muitas coisas, ó Pai. Mas Jesus diz agora, Senhor, acabou o tempo de desistir, acabou o tempo de deixar de sonhar. Sou eu que tenho os planos para vocês. Eu tenho planos de vida. Eu tenho planos de vida e não de morte.
Eu tenho caminhos que ninguém caminhou ainda para você, mas você só precisa não desistir. Ó Pai amado, Senhor, tem misericórdia de nós e cuida, Senhor, das nossas vidas. Cuida de nós, nos dirija, Senhor, e toma-nos, ó Pai, pela Tua mão direita, Senhor. É isso, Senhor, que eu te peço, no nome de Jesus Cristo. Amém.